Olá, como havia publicado em nossas redes sociais, no programa de hoje nós teremos uma super entrevista com um grande jogador de basquete que atuou na NBA, além do Brasil e diversos outros países. Nós estamos falando, finalmente eu vou revelar, de Lucas Tischer, né? E com esse nome, com certeza você tem uma certa origem alemã, certo, Lucas? Bom dia, uma feliz Páscoa a todos. É um prazer estar dando essa entrevista a vocês. Em relação à sua pergunta, eu nasci no Sul, mais especificamente no Paraná, onde tem uma grande concentração de imigrantes alemães, e daí vem meu nome. Mas apesar disso, eu sou brasileiro, nascido no Brasil e tenho muito orgulho disso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal no YouTube. E Lucas, antes de revelar para o nosso público por qual equipe da NBA você jogou, conte para os nossos ouvintes como foi o começo no basquetebol. Bom, eu comecei a jogar basquete com 11 anos de idade, lá no Paraná, em uma quadrinha do módulo que a prefeitura tinha acabado de fazer. E tínhamos uma equipe na escola, no Colégio Martin Luther, onde um professor chamado Marcelo Góes e outro Clóvis Brum me deram um grande apoio e incentivo para começar nessa carreira. Eu jamais tive a pretensão de me tornar um atleta profissional, de passar 25 anos nessa carreira, mas devido ao apoio desses profissionais eu tive essa oportunidade. Depois de jogar por 2 anos no Paraná, eu fui convidado a jogar numa equipe de São Paulo, no Monte Líbano. Foi minha primeira equipe fora do Paraná. E logo após fui para o Paulistano e em seguida fui a Franca, que é a nossa capital do basquete. Aqui eu tive contato com o que é basquete de verdade, né? Já mais profissionalizado. E também tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas do meio, inclusive na equipe que eu jogava aqui em Franca naquela época, o Varejão. A gente jogava junto na equipe juvenil. E como você foi parar no Phoenix Suns? Logo após a minha passagem em Franca, eu fui para o Coque Ribeirão Preto, uma equipe que dominava os campeonatos da época. Essa equipe ficou mais ou menos 2 anos e meio sem perder nenhuma partida, conquistou vários títulos. Logo depois eu fui jogar em São José dos Pinhais, uma equipe do Paraná. O Paraná tentava entrar no cenário do basquete no Brasil também. Equipe que deixou traços na cidade, mas infelizmente não continuou na liga. E logo depois disso eu fui convidado para ir participar dos treinamentos dos Estados Unidos. Não fui draftado, mas o treinador da época do Suns me convidou para ir logo depois do draft para participar da equipe. Na temporada 2005 e 2006, os Suns tinham o Leandrinho e Steve Nash. Como foi jogar ao lado dessas feras? Fiquei 8 meses com a equipe do Suns. Tive a oportunidade de jogar com jogadores como Steve Nash, Raja Bell e Stoudamire, conhecer LeBron James, os melhores jogadores da liga, né? Foi realmente uma experiência ímpar na vida. Depois dos Estados Unidos, você veio para o Brasil. Como foi sua primeira temporada no basquetebol brasileiro? Naquela época o Brasil não tinha uma liga tão estruturada como hoje, né? Chegando ao Brasil, de volta dos Estados Unidos, eu fui jogar na equipe de Uberlândia, Unitri Uberlândia. Era uma equipe super forte, contava com o Valtinho, Marcelinho Machado, Estevão. Era uma equipe realmente muito forte e infelizmente não fomos campeões aquele ano. Saindo de Uberlândia, eu fui jogar em Brasília. Lá fomos campeões 2 vezes da Liga Nacional e logo após fui para a Argentina jogar no Peñarol, que é a equipe mais forte do país. A Argentina é uma escola de basquete, ela é uma referência para todos nós e ali eu pude ganhar um pouco mais de experiência, principalmente naquele sentido da diferença que tem do basquete internacional para o basquete brasileiro. No ano seguinte você foi parar
na Forte Liga de Israel. Como foi a experiência no basquete europeu? Após essa minha passagem pela Argentina, eu me senti um pouco mais confiante para aceitar algumas propostas de outros países. Eu já estava acostumado a viver fora do país, já falava inglês e espanhol, então comecei a ir um pouco mais para longe. Aceitei uma proposta para jogar em Israel. Passei 1 ano e meio em Israel, uma experiência maravilhosa também, um basquete de altíssimo nível, uma cultura impressionante. Depois da Europa, retorno novamente ao Brasil e com direito a títulos, né? Logo após sair de Israel, eu voltei para o Brasil, passei um tempo no Brasil, jogando pela equipe de Bauru, onde fomos campeões paulistas. Não conseguimos ganhar o título brasileiro, mas também foi uma grande experiência. Estava do lado de grandes jogadores como Larry Taylor, Murilo, Gui Deodato e Ricardo Fischer, jogadores que hoje são de extrema importância para a nossa liga. Você é um jogador experiente, inclusive com passagens fora do país, Estados Unidos, América Latina, né, Argentina, Uruguai, entre outros países, Europa, Israel. Quais as diferenças que você encontrou no basquete por onde passou? Naquela época as diferenças eram muito grandes ainda, do basquete internacional para o basquete brasileiro. Hoje já está mais equiparado, mas era muito difícil você sair naquela época. O basquete era muito mais agressivo, né? Era muito mais profissional, na minha opinião. As pessoas, o nível de treinamento lá fora era muito mais intenso. Então o Brasil passou por uma fase de adaptação. Hoje não há que se falar mais nisso. A gente sabe que o treinamento aqui dentro é de igual nível ao que está sendo realizado lá fora. Mas na época era muito difícil, porque aqui dentro a gente fazia um treinamento, era dentro das nossas possibilidades, a gente fazia o melhor que podia. Só que quando você chegava lá fora, você estava lidando com pessoas que viviam disso o tempo todo, investiam muito dinheiro para ter os melhores profissionais ali naquele meio, né? Então a própria condição de você ter os melhores trabalhando junto, competindo um contra os outros, isso eleva o próprio nível da liga. Qual é a sua dica para aquele jogador que começou a jogar agora, é, tem um sonho de atuar profissionalmente? Qual a sua dica para chegar na NBA, jogar no NBB, o basquete europeu, o basquete da América Latina? Qual é a sua dica? Apesar de ser notório que algumas pessoas têm características físicas e até mesmo podemos chamar de talento, né? Um talento a mais, eu acredito que, assim como qualquer coisa na vida que você queira conquistar, existe um sacrifício. E no esporte, esse sacrifício, existem muitas pessoas que estão dispostas a fazê-lo. Então eu acho que a gente tem que ter consciência de que o esporte é a forma mais clara de merecimento. Merecimento. Você tem que treinar. E não adianta você se enganar, né? No esporte não tem mentira. A única pessoa que você vai enganar é a si mesma, porque o resultado ele é evidente depois. Então, o meu conselho para quem está começando agora é sempre manter a cabeça tranquila. Eu tinha um técnico que dizia, né, o que você faz no treino você vai fazer no jogo. Então é treinamento, muito treinamento, humildade, porque todo conhecimento ele chega a você muito mais fácil se você está aberto a ele. Então eu acho que a receita é você ter muita humildade, muita dedicação e principalmente ter paixão pelo que você faz, porque é muito difícil você conseguir se dedicar a tal ponto sem ter um amor pelo que você está fazendo. Você torce para alguma equipe na NBA? Eu, desde pequeno, sempre gostei muito do Lakers. Na época, por causa do Shaquille O'Neal, né, eu era um grande fã dele. Ele jogava na mesma posição onde eu joguei. E logo após, o Kobe Bryant também foi jogar nessa equipe, que, na minha opinião, ele e o Jordan foram os melhores jogadores, né, de todos os tempos. Você pode falar em LeBron James, mas LeBron James, quando você fala dele, é claro, é um dos melhores jogadores que já existiram, mas ele ainda, na minha opinião, ele é
ele usa um pouco de força, ele se aproveita um pouco dessa condição. Quando eu vi o Kobe jogar, era uma era impressionante a técnica dele, né? A técnica dele era algo que eu nunca tinha visto antes. Era um atleta com uma concentração impressionante e aquilo realmente me motivava a treinar e a jogar. Qual é o seu maior ídolo no basquetebol? Brasileiro ou internacional? Se quiser dividir brasileiro e depois falar de um ídolo internacional também pode. Eu sou um grande fã do Oscar. Tive o prazer de jogar com o Alex Garcia também, que eu acho que é um dos melhores jogadores que apareceu nesses últimos tempos. Marcelinho Machado, né? Mas quando eu falo numa pessoa que eu tenho a grande admiração mesmo, é o Hélio Rubens. Pela história dele, pela forma que ele conduziu o esporte nessa cidade de Franca e pela mentalidade que ele tinha, né? Era realmente uma coisa impressionante. Eu não pude acompanhar ele como jogador, mas como técnico eu sempre acompanhei ele à distância e as frases de efeito dele, a forma com que ele conduzia a equipe, eu acho que fez uma diferença enorme no nosso basquete. Então, sem querer deixar de lado o Oscar e os demais jogadores, eu acho que o Hélio Rubens é uma pessoa importantíssima e ele merece todo o nosso respeito e admiração. No momento você parou, né, de jogar basquetebol profissional. Quais seus planos para o futuro? Nesses últimos 2 anos, eu trabalhei com um projeto social que eu mesmo desenvolvi. Eu levava o basquete, um pouco de diversão às crianças carentes, principalmente na Bolívia, Argentina e Chile, que são países que realmente passam uma grande recessão. E agora eu estou fazendo a faculdade de Direito. Estou cursando Direito, estou gostando muito, uma nova fase da minha vida e estou muito feliz. Muito obrigado pela entrevista, por ter dado esse espaço para o Sports in America, um veículo recente, né, novo na internet. Nossos ouvintes ficaram muito contentes com essa entrevista e saiba que as portas do Sports in America está sempre aberta para você, Lucas. Muito obrigado. Agradeço a você a oportunidade dessa entrevista. Um abraço a todos aí, foi um prazer.